Olá, pessoal! Aqui é a professora Rosinere Lourenço e hoje nessa mini aula eu vou sintetizar para vocês alguns elementos relacionados à avaliação de desempenho institucional. Nas aulas anteriores, nós demos ênfase sobre como avaliar os gestores e como pensar nos sistemas de remuneração e recompensa. Nessa aula, vamos falar sobre alguns elementos relacionados à avaliação de desempenho de forma mais ampla. E para isso é importante compreendermos a afirmação que o Fresati usa para abrir o capítulo que trata desse assunto. Eu coloquei aí na tela para vocês. Diz assim: a avaliação do desempenho da organização e a avaliação do desempenho dos gestores são coisas necessárias, que se complementam, mas que não necessariamente são confluentes. Quando se trata de avaliar os resultados obtidos pelas pessoas e também pela organização, pode-se realimentar e reorientar os processos organizacionais, além de recompensar pessoas por seus desempenhos e ajustar as áreas deficitárias. Aqui na nossa tela agora, a gente tem elencadas algumas razões para se desenvolver a avaliação institucional. Uma das razões é que a gente pode checar a posição da empresa, pensar no como ela está hoje, entender como ela está hoje e pensar no futuro. A avaliação de desempenho organizacional, ela também permite a tomada de decisão em vários níveis da organização, tanto em nível estratégico quanto em nível gerencial e operacional. Quando a gente fala no processo decisório, a gente pode perceber que é possível aperfeiçoar o processo de gestão e aprender com a prática, avaliando e aplicando ou reaplicando determinados processos e atividades. Uma outra razão importante para se ter desempenho organizacional avaliado é que permite confirmar prioridades. A empresa tem alguns objetivos estratégicos e na forma como a avaliação se desenvolve e as direções que se dão para os resultados da avaliação permitem mostrar para todos os níveis quais são as prioridades que a empresa está perseguindo. Além disso, outros dois objetivos são importantes. A avaliação de desempenho organizacional permite que seja influenciado o comportamento de quem está tendo o seu desempenho mensurado. E, como a gente já viu na aula anterior, a gente tem todo um processo para pensar remuneração, recompensa e promoção. A avaliação de desempenho permite fazer isso em nível de indivíduo. Como o desempenho frequentemente é medido a partir da diferença entre o resultado obtido e o resultado planejado, estabelecer padrões atingíveis é fundamental para o sistema de avaliação e requer esforço conjunto tanto de contadores quanto de outras pessoas que estão envolvidas na gerência da organização. Para se estabelecer padrões, normalmente a gente leva em consideração a análise das operações e atividades passadas, mas também deve-se considerar os alvos da organização para o futuro. Eu penso que vale destacar aqui que quando os padrões estabelecidos são irreais ou intangíveis, a tomada de decisão gerencial e organizacional acaba sendo enfraquecida e comprometida. Padrões irreais comprometem a capacidade de planejamento e controle das operações da organização como um todo, pessoal. Bem, a gente já discutiu um pouquinho como o planejamento, execução e controle compõem o processo de gestão da organização. A mensuração de desempenho, ela envolve de forma intensa a controladoria da empresa, se bem que, como a gente já discutiu, algumas organizações, elas não têm uma área designada como controladoria. Às vezes, o que elas têm é um setor denominado de controle interno. Mas é nessa área que o sistema de informação gerencial orienta e integra os diversos subsistemas da organização e sistematiza os dados e as informações para análise dos resultados da organização. Como já vimos anteriormente na disciplina, o processo de gestão que envolve planejamento, execução e controle também pressupõe a avaliação de desempenho.
O controle gerencial, ele ocorre em 4 fases distintas e complementares. Primeiro se estabelecem padrões, depois se compara a execução de todas as atividades e processos, né? Mas depois se compara o desempenho real com o desempenho esperado. A terceira fase do controle gerencial consiste em identificar os possíveis desvios. E depois dessa identificação, a quarta fase se concretiza por meio das ações que corrigem as ocorrências, ou até que reformulam o planejamento. Eu trouxe para vocês aqui, na tela, os 3 subsistemas que compõem o controle. O subsistema sensor, subsistema discriminador e subsistema tomador de decisão. O primeiro sistema, esse aqui, ele envolve a coleta de dados e o tratamento de dados para que sejam geradas informações. O subsistema discriminador é aquele onde se faz a comparação do desempenho obtido com o padrão determinado. E o subsistema tomador de decisões permite que ações corretivas sejam implementadas na organização para que o padrão seja alcançado da forma como foi pré-determinado, ou ainda que o padrão seja redimensionado quando isso é necessário. Então, pessoal, considerando isso, o controle eficaz, ele se fundamenta em 3 elementos. Esses elementos, eles estão destacados aqui, ó: padrão, informação e decisão. Como o controle ele é um processo que envolve todas as áreas da organização, ele também considera os objetivos e metas específicas para os diferentes níveis organizacionais. E então se avalia o resultado obtido considerando todos esses elementos. O desempenho, ele é o resultado que as pessoas, que as unidades organizacionais e que a organização de uma forma global atingem. Então, quando a gente fala em avaliar desempenho, a gente tem que compreender que essa avaliação ela não pode ocorrer de forma isolada. A avaliação de desempenho, enquanto ferramenta de gestão, deve estar conectada com todos os demais elementos da gestão. E aí eu trouxe para vocês aqui na tela uma forma de a gente pensar como é que se conecta esses elementos. Que infraestrutura organizacional nós precisamos ter para poder pensar esse sistema e fazer com que esse sistema seja eficaz. Então, considerando que a avaliação do desempenho organizacional não é uma ferramenta isolada, para que de fato a gente possa avaliar a organização de uma maneira satisfatória, é necessário que a avaliação tenha pelo menos estes elementos. E o primeiro eu trouxe aqui como uma base, tá? Da mesma forma que o Fresati destaca. O processo de planejamento ele precisa ser estruturado. O ponto de partida para avaliar desempenho está na consistência entre planejamento estratégico, orçamento e controle orçamentário. A empresa precisa definir os elementos que farão parte do seu pacote de controle para então implementar o processo de gestão. Um outro elemento é que tenha códigos de ética dentro da organização. Código de ética pode ser compreendido como documentos e manuais de conduta que regulam a conduta dos indivíduos, o comportamento dos indivíduos que estão vinculados à organização. Esses instrumentos estabelecem os padrões para gestores e funcionários entre si e também os padrões esperados desses gestores e funcionários em relação aos clientes, aos concorrentes, governos e outras pessoas externas à organização. Um outro elemento de fundamental importância é que se tenha um garantidor desse sistema de avaliação. Esse garantidor, ele é uma área ou um conselho ou ainda uma pessoa dentro da organização que vai garantir o desenvolvimento de todo o processo de avaliação e que vai atuar quando ocorrerem determinadas violações àquilo que foi pré-determinado.
Controle interno, por exemplo, é uma área muito comum nas organizações de diferentes portes e as pessoas que estão vinculadas ao controle interno normalmente cuidam desse trabalho de garantir que o sistema funcione. Um outro aspecto importante é que haja descrição de cargo, documentos que descrevam detalhadamente as responsabilidades, as funções essenciais, as tarefas de cada cargo na organização. Por quê? Porque esses documentos darão suporte para se conhecer o limite e a esfera de ação de cada subordinado e, a partir disso, identificar também os níveis de remuneração. Por fim, bem aqui no topo, a gente traz um conjunto de indicadores. Alguns autores falam em cesta de indicadores, outros autores falam em sistema de indicadores. O que é importante a gente compreender aqui? Que é necessário, para se avaliar desempenho, elaborar um sistema ou um conjunto de indicadores. Esse conjunto de indicadores monetários e não monetários, eles podem ser construídos em nível estratégico, em nível operacional e normalmente eles são acompanhados por meio de um modelo de acompanhamento. Um modelo bem famoso é o Balanced Scorecard. A gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo de acompanhamento da estratégia e da avaliação de resultado no nosso próximo semestre. Bem, pessoal, eu destaco para vocês aqui alguns exemplos de indicadores monetários que a gente pode usar na avaliação de desempenho, tá? E esses indicadores monetários e não monetários, eles também têm alguns atributos. Como que eu elaboro esse indicador? Eu preciso pensar se esse indicador atende atributos de qualidade, quantidade, relevância, oportunidade, velocidade. Por quê? Porque quando eu não tenho um equilíbrio nesses atributos, eu começo a ter problemas na mensuração, na resposta em tempo hábil, para eu poder avaliar aquilo que eu estou medindo. Organizações que têm apenas indicadores financeiros e logo, indicadores só de base monetária, serão organizações que terão uma avaliação de desempenho bastante limitada, com foco no curto prazo, com foco na viabilidade econômica e financeira do negócio apenas, e dessa forma, com pouco olhar para o futuro da organização. Por isso, para a elaboração de indicadores de desempenho institucional, é necessário determinar o que e como os indicadores estratégicos, os indicadores de processos, os indicadores de atividades serão formados e avaliados. Uma característica importante de um indicador é que ele permite a gente fazer as comparações, ou seja, nós podemos comparar a lucratividade, a produtividade, a rentabilidade de uma empresa em relação ao passado usando séries históricas. Além disso, nós podemos fazer comparação entre os compromissos assumidos ao longo dos anos e a variação das metas estabelecidas também ao longo dos anos. Para elaborar um indicador, é necessário distinguir os conceitos de dado, informação e indicador. O dado é uma informação que não foi trabalhada ainda. A informação é um dado organizado em relatórios ou manipulados num nível básico e que permite a tomada de decisão. Agora, quando a gente fala em indicador, o indicador é uma variável que deve ser controlada. Normalmente, essa variável é manipulada por fórmulas matemáticas e expressa uma porcentagem ou uma razão entre duas grandezas. Por exemplo, o indicador taxa de retorno sobre o investimento é o resultado da divisão entre lucro operacional e os ativos investidos. A margem líquida também pode ser considerada como um indicador, porque ela é resultado da divisão do lucro líquido pelas vendas. A liquidez corrente pode ser considerado outro indicador, porque liquidez corrente a gente obtém dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. Então, o indicador ele pode ser uma medida
qualitativa ou quantitativa, mas ele relaciona outras grandezas. E o indicador permite a gente acompanhar o comportamento de um objeto, de um evento ou de um fenômeno ao longo do tempo. Quando os indicadores são classificados por níveis hierárquicos, nós podemos dizer que eles se classificam como indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais. Mas para qualquer um desses níveis, nós podemos também estabelecer indicadores de esforço e de resultado. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem, uma figura que sintetiza os passos para construir um conjunto de indicadores. Então, nessa sugestão de construção, a primeira coisa que se faz é selecionar o objetivo. Que objetivo eu estou medindo? O que eu quero alcançar? Depois disso, são identificados os fatores críticos de sucesso. Fator crítico de sucesso é o seguinte: se isso não for resolvido, se isso não for atendido, eu não alcanço o objetivo que eu quero. Então, esses fatores críticos de sucesso, eles representam os gargalos, os problemas, as dificuldades que eu preciso atacar. Depois de eu identificar isso, eu preciso escolher os indicadores de resultado. Eu avalio a qualidade dos indicadores a partir daqueles itens que nós conversamos ali, que reúnem os atributos de um indicador. Depois disso, eu vou estabelecer um plano de ação para alcançar o objetivo. O próximo passo eu também preciso escolher indicadores de esforço. É aquilo que acontece para que o resultado que eu quero que aconteça venha à existência. Eu, como fiz com os indicadores de resultado, vou também avaliar a qualidade dos indicadores de esforço e vou repetindo isso até que eu tenha indicadores pensados, estruturados para todos os objetivos que eu determinei para aquele nível estratégico, gerencial ou operacional. Depois, então, eu vou selecionar os indicadores que de fato vão fazer parte do meu sistema de indicadores e que eu vou usar para avaliar o desempenho tanto da organização como um todo, como das unidades ou até dos gestores. Bem, pessoal, o que eu trouxe para vocês aqui foi uma síntese do que a gente precisa ter em mente antes de ler e se aprofundar nos próximos conteúdos, tá? E eu coloco na tela para vocês a bibliografia básica que vocês precisam ler, que vocês precisam se atentar. Essa bibliografia básica, ela não tem todo o aprofundamento do conteúdo que a gente precisa, mas vocês vão ter um artigo colocado também no Moodle para vocês lerem e compreenderem os demais elementos relacionados à avaliação de desempenho e também modelos modelos de avaliação de desempenho institucional que a gente pode aplicar em instituições de diferentes portes, de diferentes ramos de atuação, e a gente pode pensar o que cabe, o que não cabe para instituições públicas e privadas. Então, eu quero orientar você que assistiu essa videoaula a ler atentamente o texto básico da disciplina para se aprofundar nos conceitos e desdobramentos que envolvem os elementos da avaliação de desempenho, ler atentamente o artigo para você poder resolver, então, as atividades que estão disponibilizadas no Moodle. Bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula.